sou a Natália Ferreira, né, sou gerente de programas estratégicos na ACAT, e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre um tema que está muito em alta, que é os ecossistemas de inovação. Então, o que será esse termo, né? Como que a gente pode interagir com os ecossistemas de inovação, né? Quais as vantagens? Então, trazer um pouco desses elementos, né? E desmistificar um pouco do que é, né? E do que se fala tanto sobre isso. E para a gente começar esse bate-papo de hoje, é importante a gente compreender, né, por que é tão importante estar sendo tão falado, né, sobre a importância dos ecossistemas e principalmente, né, para as grandes indústrias, para as grandes empresas, por que interagir? Por que fazer parte de um ecossistema? O que ele pode trazer de benefícios? Então, esse é um dos temas que a gente vai focar, né, aqui nessa nossa fala. E para a gente compreender, né, é preciso entender um pouco de alguns elementos. Primeiro, o que de fato é esse ecossistema de inovação? Existem né, muitas variações desse termo, né? A gente ouve falar ecossistema de empreendedorismo, ecossistema empreendedor, ecossistema de inovação. Então, o que de fato é isso? Preciso entender quais as vantagens, né? Por que faz sentido fazer parte de um ecossistema? Como que a minha empresa pode se beneficiar, né, de um ecossistema, como participar, como eu posso tirar melhor proveito e até mesmo, né, contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema. E, por fim, né, como que a gente começa, né? Quais são os passos, o que precisa se olhar, né? Eu, enquanto gestor, né, parte de uma empresa, por exemplo, quais são os caminhos, né, que eu preciso percorrer para iniciar essa relação? E o que também são dicas importantes para que a gente faça essa relação se tornar cada vez mais sólida e gerando bons resultados e impacto para ambas as partes. Então, o que é um ecossistema? É um termo, né, como né, algumas pessoas já ouviram falar, né, não só da área de negócios, mas é um termo que é originado da biologia, né, que fala muito sobre a importância de um ser, né, de seres, né, dentro de habitats. Então, diz que um ser, né, ele precisa estar dentro de um habitat para sobreviver. Então, a gente traz muito essa questão da importância do ambiente, né, e com essa questão da importância do habitat, né, do ambiente, viu-se que fazia sentido trazer isso para o mundo corporativo, e foi incorporado aí em várias situações. E principalmente agora está se vendo bastante essa incorporação desse tema em diálogos de inovação, porque entende-se que para a gente inovar, né, para a gente fazer, co-criar, né, várias inovações, tecnologias, faz muito mais sentido, né, a gente fazer isso com outros atores e fazer num ambiente, né, cada vez mais propício para isso. Então, traduzindo isso para o mundo né, da inovação, trouxe aqui um conceito que ecosistema de inovação é um ambiente, eu diria um ambiente favorável, né, para que empresas, startups, universidades e N outros atores possam se unir, né, em busca de soluções inovadoras, que eles trocam experiências e principalmente compartilham recursos, não só recursos, né, financeiros, monetários, mas em diferentes perspectivas. Então, algumas palavras-chave, né, algumas características muito intrínsecas de um ecossistema é justamente essa união, essa troca, essa colaboração, né, para que juntos, né, esses atores possam cada vez mais criar soluções que atendam às necessidades das empresas, né, tanto do mercado, e possam criar realmente coisas impactantes aí, tá? E quando a gente fala de ecossistema, é muito, muito importante que a gente compreenda que existem alguns elementos chaves, né? Eu comentei que um ecossistema é composto pela união de vários atores, mas não são só os atores que fazem, né, o principal ativo de um ecossistema são as pessoas. Mas a gente precisa entender que, né, além das pessoas, existem outras dimensões importantes, né? E quando eu falo também de ecossistema, a gente está falando eu posso ter ecossistemas regionais, nacionais. Então, o que um ambiente, né, um ecossistema favorável de uma região X, por exemplo,
precisa ter, né? Então, ele precisa ter uma dimensão, né, que a gente olha para políticas públicas, capital financeiro, uma cultura favorável, instituições de suporte, que são incubadoras, parques tecnológicos e outras instituições que apoiam o desenvolvimento de empresas e a relação entre grandes empresas, startups, instituições de ensino, recursos humanos e, por fim, mercados. E eu trouxe aqui uma imagem para exemplificar quais são os desdobramentos, né, dentro de cada uma dessas dimensões. Então, por exemplo, dentro de políticas públicas, a gente tem que ter, né, um ambiente que favoreça ali, né, que tem um protagonismo também dos agentes públicos, né, uma liderança forte, né, para que realmente portas possam se abrir em termos de visão mesmo de incentivos fiscais, programas de apoio, né, à inovação, ao empreendedorismo, né, a criação de novas startups, incentivos fiscais para empresas interagirem, né, com instituições de ensino e fazerem projetos, apoio financeiro, né, incentivo, como eu falei, incentivos fiscais, criação de universidades. Então, esse fator políticas públicas, ele faz total sentido, né, e quando a gente vê, né, esse protagonismo, né, dos atores públicos, a gente vê ambientes muito mais propícios. Uma outra frente também que a gente deve olhar é o capital financeiro. O quanto de acesso a investimento essa região tem, né, esse ecossistema tem. Existem fundos de investimento, existem redes de investidores anjos, né, que são atores que fazem, né, investimento, seja em startups ou até mesmo em projetos de inovação, seja instituições de fomento, né, por exemplo, aqui na região de Santa Catarina, a gente tem a FAPESC, que é a Fundação de Apoio, que aporta recursos, né, para incentivar a inovação e desenvolver projetos. Então, ter esses recursos para fomentar a inovação é de suma importância. Isso não só investimentos, né, de investidores em si, ou fomento, mas também linhas de crédito que possam favorecer, né, todo esse processo. Um outro pilar, que eu diria que é um dos mais importantes, é a cultura. Então, um ecossistema, né, propício, ele tem que ter essa abertura mesmo, né, para as pessoas se sentirem motivadas a investir em inovação. Então, tem esse mindset que a gente chama, né, de tolerância a risco, né, entender que testar e falhar faz parte do processo, né? A gente também é importante ter histórias, né, cases de sucesso, então exemplos de startups que interagiram com uma indústria, ou né, fizeram um projeto com uma universidade e impactou e teve um sucesso significativo. Então, essas histórias, esses cases ajudam muito a inspirar, né, para que motive e sensibilize outras pessoas a também quererem inovar e fazer parte desse ecossistema, tá? Um outro pilar é instituições de suporte. Então, por isso que aqui se situa muitos os atores principais de um ecossistema, né? São os hubs de inovação, exemplo da própria CAT, né, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, que faz essa interlocução entre esses atores, que conectam grandes empresas com startups, com universidade. Então, é uma dimensão que vai fazer essa interlocução. Então, a gente também tem dentro desse pilar, né, as incubadoras, os parques tecnológicos. Então, são os atores principais que vão dar suporte tanto para as conexões, quanto também para o desenvolvimento desses negócios e da inovação como um todo. Além, né, de outras instituições, ali está situado como profissões de apoio, como eu tenho que ter empresas especializadas, né, como advocacia, contabilidade, que entendam, né, desse tipo de, né, como que eu vou apoiar uma empresa de tecnologia, né, de inovação. Então, tem que ter profissionais especializados que possam auxiliar também nessa parte da base mesmo, do apoio como um todo. E a gente também tem que ter uma questão que, né, para algumas regiões pode parecer muito, né, óbvia, mas isso é super importante, a questão de infraestrutura principalmente
né, de internet, de telecomunicação, de acesso, né, que se, né, eu estou numa cidade lá do interior, difícil acesso, não tem rede, né, uma rede que faça sentido, como que eu vou desenvolver, né, empresas de tecnologia nessa região? É muito mais desafiador, então isso é de suma importância. Um outro pilar, né, bem importante, são recursos humanos. Então, por isso que as universidades, elas têm um papel muito importante no ecossistema, porque é elas que vão formar esses profissionais. E aí a importância das empresas também interagindo, levando suas demandas em termos de quais tipos de profissionais fazem sentido, né, para essas empresas. Então, essa interlocução é muito importante. E até, inclusive, né, trazendo sempre o case de Santa Catarina, esse é um dos pilares que mais a gente vê que aqui no Brasil agora a gente está com uma certa dificuldade, assim, de formar cada vez mais profissionais, principalmente para atuar tanto na inovação quanto nesse setor de tecnologia. Então, é muito importante que a gente continue fomentando projetos, né, de incentivo à formação de talentos para o setor. Mercado, né, então, o quanto que esse ecossistema ele tem acesso, né, a redes, né, para fomento de parcerias, né, para negócios, parcerias com possíveis clientes, parceiros nacionais, internacionais, então, para facilitar, de fato, a comercialização, né, principalmente das inovações geradas. Então, esse aqui é um diagrama que ajuda a gente a entender, e quando a gente olha para uma região, né, para um ecossistema, por exemplo, estou analisando o ecossistema de Santa Catarina, o que eu tenho em cada uma dessas dimensões, né? E aí, como uma grande empresa, isso é determinante também para que eu faça as minhas escolhas, né? Qual ecossistema tem esses principais elementos e, assim, né, eu possa fazer escolhas mais acertadas, né? Com quais ecossistemas eu poderia fazer parcerias. E por isso, né, por essa diferenciação dos ambientes, né, é muito difícil a gente fazer comparações. Então, alguns ecossistemas são mais maduros, são mais evoluídos do que outros, né? Tem aquelas dimensões mais consolidadas, né? Por isso que eu digo que é um pouco injusto e também perigoso fazer comparações. Eu não posso tentar levar alguns elementos do ecossistema de uma região X exatamente para uma região Y, porque tem suas particularidades, tem seu momento, então por isso que a gente tem que analisar sempre como é que está o estágio, né, daquele ecossistema em questão. E também outra coisa bem importante, que é determinante para a avaliação dos ecossistemas, né, com quais eu quero me interagir, é olhar, né, que alguns ecossistemas, eles têm vocações tecnológicas. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem regiões, né, exemplo do Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, que é interior de Minas. Eles são focados no setor, né, da telecomunicação, da eletrônica, então, lá se tem, né, tecnologias mais focadas nessa área. Eu tenho ecossistemas mais focados na saúde, né, como Ribeirão Preto, ali o Supera Parque. Eu tenho ecossistemas mais focados em economia criativa, né, que é lá em Recife, através do Porto Digital. Então, eu também posso fazer escolhas, né, olhando para as vocações tecnológicas, além da maturidade. Aqui eu trago um exemplo muito bacana, que outra informação importante é entender que os ecossistemas, eles passam por ciclos até irem evoluindo, né? Isso faz parte do processo. Aqui é o exemplo do Vale do Silício. Então, aqui é como se fosse, né, um ambiente favorável, então, ele demora algum tempo para se evoluir, né? Então, eu não posso dizer assim, um ecossistema de uma região X, ele vai logo se tornar maduro em um ano. Não, é todo um processo, né? Então, a princípio, eu vou desenvolvendo ali atores, né, que dão suporte aos estágios iniciais de empresas de tecnologia, depois eu tenho atores que vão ajudar a fomentar essa interlocução com grandes empresas, depois eu vou ter a presença de fundos de investimento, e assim a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Aqui eu trago o exemplo de uma empresa pequena, né, começando ali,
E aí, quando o empreendedor vai percorrendo o seu amadurecimento, né, vai crescendo, ele chega num momento que ele vira, né, talvez até uma corporate de sucesso, e aí esse empreendedor, por exemplo, até faz um IPO, enfim, e depois volta e começa até a empreender de novo, né? Isso também acontece nos ecossistemas, essa retroalimentação dos atores e das pessoas envolvidas. E, né, qual que é a vantagem de fazer parte de um ecossistema, né? Por que que eu, né, gestor de uma empresa, né, uma startup, enfim, um ator, preciso estar conectado a um ecossistema, né? Primeiro que está claro que inovar sozinho é muito mais desafiador, né? É muito mais, a curva de aprendizagem é muito mais demorada, né? Então, por isso, já é um grande fator, né, essa conexão, né? Porque daí eu encurto um pouco esse caminho. E até trazendo um dado, né, da Sem Open Startups, a gente também está vendo um movimento no Brasil muito forte, né? Então, as corporações, as empresas, elas estão sentindo essa necessidade, não só de buscar soluções, mas de acelerar, né, esse processo de transformação digital, né? Inclusive, nesse próprio momento que a gente está vivendo de pandemia, isso se acentuou significativamente, né? Então, a gente percebe que aí nos últimos 5 anos, houve um crescimento de cerca de 20 vezes, né, de empresas que estão cada vez mais se relacionando com os ecossistemas e, consequentemente, né, com as próprias startups, né, fazendo projetos de inovação, de tecnologia, né. Então, para você ter uma ideia, em 2016 a gente tinha cerca de 82 empresas, e em 2020 a gente fechou aí com mais de 1.600. Então, é algo, né, que eu diria que é mais que uma vantagem competitiva, virou uma necessidade de mercado e para algumas empresas, até de sobrevivência. Aqui são algumas vantagens, né, também que eu trago para a gente exemplificar aqui a importância de fazer parte. Então, primeiro ponto, né, troca de experiências. Então, encurtar esse processo, trocar percepções, trocar como que quais atores faz mais sentido, né? Trocar uma ideia, né? Trocar uma experiência com alguma corporate que já interage, trocar experiências com outros hubs de inovação. Então, isso também ajuda até a desenvolver os talentos internos da própria empresa, né? O mindset criativo, o mindset de inovação, ajuda na cultura, né? Outro fator, colaboração e cocriação de inovação. Então, isso aqui é quando a gente já começa a trabalhar, né? Criar projetos juntos, começar a resolver desafios internos ou identificação de oportunidades para a criação de inovações, e isso pode ser de diversas formas, por exemplo, se relacionando com startups, que é a forma mais comum, né, de fazer inovação aberta. Eu posso criar o que a gente chama de POC, que é um projeto piloto, eu posso fazer um projeto de cocriação, um projeto onde eu plugo duas soluções. Então, tem N formas da gente poder colaborar e cocriar para a criação dessas inovações. A parte de talentos, então, se eu estou interagindo mais fortemente com o ecossistema, eu vou estar indo na fonte, né, buscando novos talentos, né, com esse mindset já de inovação, né, então isso faz total diferença. Ser reconhecido na comunidade como uma empresa, né, uma indústria, uma corporate que está aberta, né, a projetos, a parcerias, isso gera visibilidade, e fazer parte da rede de indicações, né. Também ser reconhecido como uma empresa que tem processos, né, que facilitem essa interlocução, facilitem as parcerias, né, uma empresa que vai ser facilmente indicada para hubs interagirem, para startups interagirem, para universidades interagirem, então também na linha da visibilidade. E como que a gente começa? Né? O primeiro passo, olhar para a cultura. Né? Cultura é fundamental, então a gente trouxe aqui em vários momentos o quanto olhar para o mindset criativo, mindset de inovação é importante. Então, antes de começar com as parcerias, é entender se estamos realmente preparados para isso, né? Se a cultura de inovação está propícia, se tudo que a gente se propõe faz sentido, né? E depois, sim, a gente começa a definir as necessidades, olhar para os nossos objetivos, quais são os nossos principais desafios, né? Que a gente faz sentido a gente buscar uma parceria.
Depois, quais são as opções, né? Como que eu posso começar a me relacionar? Eu busco hubs de inovação primeiro, eu começo a participar de eventos, de capacitações, né? Então, eu vou para uma linha primeiro de network, eu já faço parcerias mais sólidas. Então, entender qual o melhor caminho, o melhor cenário e as opções. Depois, sim, a gente parte para a escolha dos parceiros, né? Elaborando sempre como que eu vou atrair esses parceiros, como que eu vou engajar, reter, como que eu vou consolidar essas relações. E depois, né? Quais são os, olhar para interno, né? Eu estou preparado, né? Meu processo, um exemplo prático, né? Meu processo de contratação, né? Porque se eu quero me relacionar com startups, por exemplo, eu tenho que ter um processo de compra que consiga, né, fazer a contratação desse tipo de empresa. Então, olhar internamente se eu estou preparado e os próprios KPIs, os indicadores de sucesso dessa relação. E trazendo aqui, né, um exemplo de ecossistema, que é o ecossistema catarinense, né, é um ecossistema que já vem se desenvolvendo há bastante tempo, há cerca de 30 anos, e foi passando por vários ciclos, né, e hoje ele se tornou um ecossistema maduro, muito em prol do fortalecimento daquelas dimensões comentadas, né, mais à frente, anteriormente. Então, hoje é um ecossistema que tem cerca de, né, mais de 12 mil empresas de tecnologia, e é um ecossistema que se especializou, né, o core principal das empresas é tecnologia. Então, a gente tem muitos casos aí de sucesso, né, onde corporações fizeram vários projetos impactantes que gerou impacto tanto interno quanto impactos para o mercado, para a sociedade, e isso vem, né, reverberando aí tanto nos impactos de desenvolvimento econômico, social, então é um case, né, que a gente tem aí nacionalmente falando. Bom, é um pouco do que eu trouxe para vocês, né, eu acho que a importância do ecossistema, ela, além de trazer impactos, né, para a própria indústria, para a corporação, para ajudar nos seus desafios internos, é entender também que hoje é um mecanismo de ajudar no desenvolvimento, né, das regiões, na prosperidade mesmo, né, dos mercados, e a gente se fortalecer, né, não só enquanto organização, mas enquanto, né, região, país, né, e tudo mais. Então, muito obrigada. E é isso.